Uma boa tarde a todos. Sustentação oral, revisão criminal número 70085660074, pelo requerente João Paulo Pires, advogado defensor aqui que realiza essa sustentação oral, Rodrigo Torres, OAB RS 51761. Primeira saudação desse defensor ao excelentíssimo senhor presidente desse grupo criminal, bem como os demais componentes deste colegiado, nobre procurador de justiça e demais presentes serventuários. Desde já a saudação dessa defesa a esse colegiado. Primeiramente, deve ser dito a título preliminar que a presente revisão criminal não trata de forma alguma de removimento fático probatório. E sim, na verdade, o que essa defesa postula é o questionamento em relação à definição incorreta quanto à adequação típica da ação delituosa em questão. No caso, o latrocínio não se mostra adequado à moldura fática e não tendo sido preenchidos seus requisitos legais, e de modo que a defesa busca a devida desclassificação. E nesse caso em questão, existem já inclusive precedentes do Superior Tribunal de Justiça, agravo regimental no ARESP 1789486, da relatoria do ministro Sebastião Reis Júnior, em que retrata inclusive situações possíveis iguais a esta, e onde refere que a definição correta da adequação típica das ações delituosas não representa reexame de provas, mas revaloração dos critérios jurídicos empregados para a tipificação penal do delito. No mesmo entendimento, o ministro Ribeiro Dantas, em julgamento recente, também RESP número 1571008, onde refere que a definição correta da adequação típica das ações delituosas não representa reexame de provas, mas revaloração dos critérios jurídicos empregados para a tipificação penal do delito, como no caso concreto é efetivamente o que vem essa defesa buscar, de maneira que não se necessita revolver a matéria fática probatória para analisar a questão postulada pela defesa. Na verdade, egregiado grupo criminal, a questão principal dessa revisão criminal é o questionamento por parte dessa defesa é a falta de demonstração do requisito legal, na verdade, do liame subjetivo do requerente direcionado à prática delitiva pelo qual foi condenado, no caso, o latrocínio. E nesse caso em questão, principalmente o ato de se matar, se deu única e exclusivamente pelo Corréu Johnny, sem conhecimento do presente suplicante. Esse ato se deu sem o conhecimento, então não tem demonstrado o liame subjetivo, né? E o que se demonstrou durante todo o processo é que o bem visado pelo Corréu Johnny não era o patrimônio da vítima, mas sim especificamente a sua pessoa, especialmente considerando o modus operandi, conforme promessa inclusive já afirmada e confirmada pela própria esposa da vítima, de que o Corréu Johnny teria referido que teria intenção de matar a vítima. Inclusive, existe uma testemunha presencial, adolescente Ivan Bairros, que refere que houve uma combinação prévia com a finalidade de cometer o roubo, mas ele relatou que no ato em questão, absolutamente nem ele e nem o próprio requerente tinham conhecimento de que o Corréu Johnny tinha intenção de matar ou que teria levado na ocasião dos fatos uma arma para justamente consumar o ato de homicídio. O ato de matar, na verdade, teria que ter uma motivação para garantir a posse da res furtiva. Mas o que se percebe, na verdade, é que o Corréu Johnny, a sua intenção não foi subtrair bens,
mas sim o ato doloso de matar a vítima na forma de vingança, pois após efetuado inclusive o primeiro disparo, mesmo percebendo que a vítima não apresentava mais reação nenhuma, disparou uma segunda rajada, quando a vítima já se encontrava praticamente desfalecida. O próprio magistrado, e essa é uma situação importante de ser demonstrada, na própria sentença considerou na dosimetria efetuada em relação ao requerente no que tange ao vetor culpabilidade, salientou que não poderia ser considerada acentuada, pois não haveria evidências de que os disparos contra a vítima tenha sido planejado em conjunto, ou seja, somente pelo Correio Johnny. Inclusive ele refere ao que tudo indica, no próprio trecho da sentença, ele refere isso. Ao que tudo indica, essa foi uma decisão isolada de Johnny, pois o adolescente Ivan surpreendeu-se com esta ação conforme dito por ele. E nesse caso, senhores, para a configuração do delito previsto e pelo qual ele foi condenado, o requerente, na forma do 157, parágrafo 3º, é necessário que a morte da vítima vai ser resultado da violência empregada pelo agente que tem a intenção de praticar o roubo, o que não se visualiza no caso em questão, pois o Correio Johnny, na verdade, disparou uma segunda vez quando verificado que a vítima já se encontrava morta ou sem qualquer tipo de resistência, desarmada, não oferecendo nenhum risco para a subtração do bem. Nesse ponto se verifica que, na verdade, não é caso de latrocínio, é caso de homicídio, onde a intenção foi diversa do que demonstrado durante todo o transcorrer do processo. E nesse caso específico, o que a defesa busca é uma desclassificação do delito para o requerente de uma forma menos gravosa. Inclusive, como acorda um paradigma, essa defesa suscitou o HC 74861 do STF, onde a ministra relatora Rosa Weber apresenta uma situação idêntica ao dos presentes autos, né? Onde ela refere que não pode ser imputado o resultado morte ao coautor quando há rompimento do nexo causal entre a conduta dele e a de seu comparsa, de maneira que efetivamente tal entendimento vigora-se e amolda-se, inclusive, a situação concreta ao presente requerente, onde ele tinha desconhecimento total da situação planejada pelo Correio Johnny, né? E nesse caso, o depoimento do adolescente Ivan Baimons comprova que o ônibus furande foi desempenhado única e exclusivamente pelo Correio Johnny, sem conhecimento e participação dos agentes, no caso o presente recorrente. E nesse caso, então, senhores, inexistindo o liame subjetivo entre os réus e demonstrado que o presente requerente que participa do delito menos grave não tinha conhecimento ou auxiliou o ato de matar perpetrado pelo Correio Johnny, merece responder pelo crime menos grave, na forma do artigo 29, parágrafo 2º. Então, nesse caso aí, o que a presente defesa postula, e face à falta de comprovação da existência do liame subjetivo e a forma perpetrada do delito em questão, é a desclassificação da acusação para a forma de um delito menos grave em relação ao requerente, justamente na forma do artigo 29, parágrafo 2º, em face aos fundamentos ora apresentados. Nesse ponto, então, postula então a procedência da revisão criminal, desclassificando a conduta perpetrada pelo requerente na forma do delito menos grave. Desde já agradeço a atenção e uma boa tarde aos senhores.